E aí, molecada que acompanha o Tá Ligado, como é que vocês estão? Comeram muito no Natal? Como é que foi a ceia? Agora tá na hora de descansar e voltar na ativa. Mais pra frente tem outra festa, né? As viagens aí de final de ano. Hoje quem abriu as portas pro Tá Ligado foi a Igreja Batista Emanuel, que fica localizada aqui no centro de Caratinga. E hoje a gente vai abordar um assunto, um tema, na verdade, que é a solidariedade natalina. Será que realmente os corações do caratinguense, ou até mesmo do brasileiro, eles ficam mais sensíveis nesta época do ano? Vamos tentar descobrir com essa galera aqui. E aí, gente, tudo bem? Beleza, né? Prazer estar fazendo um Tá Ligado com vocês aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Adriele que abriu as portas, né? E dentro aqui da Igreja Batista, eles têm dois grupos de jovens, né? Um dos menorzinhos, mostra lá, Williams, e um da galera, né, como é que se diz, mais experiente, né, turma? Jovens. Mais jovens, né? É isso aí, que é o DNC e é o Colisão. Então eu quero saber, o DNC, o que é o DNC? Quem pode falar para mim? Bom, o DNC é um projeto que surgiu no coração do nosso pastor há uns 3, 4 anos atrás, com o intuito de trazer os jovens para mais perto de Deus. O nome Da sigla aí? Da sigla é Decidir Não Contaminar, que é justamente isso, trazer os jovens para mais perto de Deus e manter mais próximo da programação da igreja, buscando mais a Deus. Legal. E o Colisão, como é que é? Seria assim, uma primeira série para ser um adepto do DNC? É mais ou menos isso aí? A pessoa tem os primeiros ensinamentos ali da igreja, quanto mais jovens, e aí quando alcança uma certa idade, eles são migrados para o DNC? Como é que é? Quem pode falar da Colisão? Na verdade, o Colisão ele não difere do DNC, porque a gente está nesse mesmo propósito também, que é o grupo dos adolescentes, onde eles estão formando ali a sua identidade, onde eles começam a aprender, e a gente dá essa base dentro da igreja, essa base para o mundo. O que difere, na verdade, isso é só a idade deles, que eles são um pouquinho mais novos, e a gente um pouquinho mais velho, para não ter o conflito, porque, sim, eles são bem acelerados, bastante acelerados, então a gente bastante. Então o ensaio assim, tem que ser um pouco mais diferente, tem que ser alguma coisa assim, mas que a gente segure eles, mas que também seja um momento onde eles soltem toda essa energia. Galera, a gente sabe que geralmente os grupos de jovens das igrejas, né, eles fazem vários tipos de trabalhos, né? Sociais, festas, enfim. E como o nosso tema, para não fugir do que nós viemos buscar, a solidariedade natalina, vocês acham que ela realmente aumenta nessa época do ano? Nessa época do ano, é uma época onde todas as famílias se reúnem, né? Então é uma época que a gente celebra o nascimento de Jesus Cristo. Então muitas famílias se unem. Então quem tem uma vida financeira boa consegue dar um presente, consegue dar uma janta, uma mesa farta, mas só que tem pessoas que nessa data, onde o mundo todo se reúne, não tem a quem se reunir. Uhum. Não tem quem dê um presente. Sim. Não tem quem dê um alimento, uma pessoa para conversar. Então eu acho que nessa época, querendo ou não, quando se fala de Jesus, o amor dele se faz presente em todo mundo. Sim. Então eu creio que o amor de Jesus toca em vários corações. Então o ser humano, sem ele perceber, ele é tocado pelo amor de Jesus Cristo, e aquela compaixão de um poder ajudar o outro é que faz com que todos nós sejamos mais solidários nessa época do ano, porque durante o ano é tanta correria, a gente trabalha, a gente faz várias coisas, mas eu acho que é a época que Jesus tirou para falar assim, não, o meu amor vai estar em todos nesse momento. Então a gente sempre quer ajudar. Eu vejo muita solidariedade no Natal, alma se rendendo, coração, perdão, é muito lindo essa, apesar que tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também no Natal. Aquele resgate familiar, né, aquele resgate, aquele carinho, um parente de lá não sei aonde vem, aí você pensa, meu parente veio de longe, mas tem uma criança do meu lado que não tem nada. Então eu acho que o ser humano nessa hora, o coração dele, o amor de Jesus fala muito alto. Legal. Mais alguém? Eu quero, para complementar isso que o Alan trouxe também, o que é importante a gente ressaltar é que nessa época do ano,
nós ficamos mais sensíveis, porque nós paramos para ver tudo aquilo que a gente fez no decorrer do ano. E, na verdade, não é uma questão somente de solidariedade ou parar. A gente para pensar, gente, o que é família? Né? Então, quando a gente chega em algum lugar que seja para doar alguma coisa, e mais do que isso, não é doar presente ou aquilo que talvez seja necessário, que seja palpável, Material, mas... né? Hoje nós participamos, né, Alan? Nós estávamos juntos, foi uma experiência muito bacana, que aquelas crianças não precisavam de coisa material, mas precisavam de carinho, abraço, Uma coisa mais afeto, espiritual, talvez. era isso. E assim, o que é gratificante? É a gente entender que o que nós colhemos aqui, nós vamos semear lá na frente. E aquelas crianças que por acaso, que seja criança ou a família que esteja naquela margem, naquela condição hoje, né, de precisar de ajuda, no dia de amanhã ela pode ser seu médico, ela pode ser seu psicólogo, ela pode... Então, é isso que nós devemos pensar. Nós, seres humanos, a gente tem que preocupar com isso. Nós temos que parar um pouquinho e refletir nas nossas ações e compartilhar aquilo que nós temos enquanto seres humanos, que é o amor. Né? Legal, legal. Mais alguém? Tranquilo aí? Vamos lá, gente. Tá, eu vou pegar uma deixa aqui que o Alan falou. Né? A gente sabe que a época do Natal, ela traz a reunião em família, né? A mesa farta, presente para as molecadas, né? Acredito que aí, ó, vai estar ali na árvore de Natal, vai estar ali esperando o presentinho. Mas não é um pouco esquisito? Você acabou de falar. No Natal a gente se prepara mais para a gente fica mais vulnerável, mais sensível. Mas assim, será que o Natal, a Páscoa, o Dia das Crianças, eu não sei, algumas outras datas, será que a gente tem que esperar essas datas assim, que são impostas pela sociedade, Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, a Páscoa, para a gente fazer esse trabalho solidário? Na verdade, nós não precisamos esperar essas datas. Por quê? Nós temos 365 dias para que nós possamos fazer. Só que nós vivemos um século que nós corremos o tempo inteiro. Sim. Então, quando nós paramos para pensar, gente, o dia 25, o que ele é celebrado? Nascimento. Natal significa isso, nascimento. Então, nós paramos e pensamos... É hora de colaborar, é hora de ajudar, que acontece também na Páscoa, é uma época que acontece muito da gente estar doando, da gente estar perto daquele que precisa, só que a própria data, ela traz no nosso coração, ela mexe com a gente, porque Jesus nasceu. É uma entonação maior, isso, né, cara? E assim, é uma data que o mundo inteiro para celebrar. Então, por conta disso, eu acredito que o espírito natalino, ele fica no nosso coração. É verdade. E é legal você falar isso aí, Adriele, porque né, o espírito mesmo tocando na gente, a gente acompanhou de ver aí em Berlim, né, aquela mais uma tragédia, né, uma coisa chata nessa época, né, gente? Então, ao mesmo tempo que o Alan falou assim que o brasileiro ele fica mais sensível, ele se dá mais pro próximo, tem ainda um infeliz que, cara, sai de todos os costumes, né, velho? Mas em relação a isso, o Natal ele é uma data onde as famílias se reúnem para celebrar. E hoje em dia você pode ver um dia que mais tem índice de criminalidade, uso de drogas, bebidas alcoólicas, é nessa data, porque hoje em dia o ser humano também ele quer extravasar de alguma forma, uma data tão bonita se torna alguma coisa diferente do que era para ser. Saindo do costume, né? Porque o que acontece? Igual de você ter falado durante os 365 dias, foi que a gente fala, a gente trabalha. A palavra de Deus mesmo fala que nós não seremos julgados pelas nossas obras, e sim pela nossa fé. Mas a nossa fé sem obra, ela é morta. Então Deus ele é maravilhoso, os dois pontos. A obra que você faça, hoje a gente mobilizou para ajudar 10 crianças e foi entrega para elas. Mas durante o ano, um abraço que a gente der em alguém é uma ação social, um amor, tudo que você vai fazendo de bom durante o ano, pro próximo, isso eu creio que também é solidário. A gente pega a data e quando toca no nosso coração, é dia das crianças, então vamos ajudar as crianças. A gente não esquece, dia das crianças eu não estou nem aí. É um dia normal, não é.
Eu tive a experiência de ir lá no bairro das Graças, eu cortei cabelo de mais de 25 crianças. E a foto lá, eu todo suado, e as crianças, ô tio, ô tio, quero um listrado. E eu voltei para casa como se tivesse explodido uma bomba dentro de mim. E o legal é que eu acredito que, assim, fazer o bem sem olhar quem. Fazer o bem, porque eu falo, a gente procura tanto no dia a dia das coisas materiais, tipo assim, para eu ganhar o meu dinheiro eu tenho que acordar 8 horas da manhã, eu tenho que trabalhar, parará, pororô. Hoje eu aprendi que Jesus, eu fiz uma coisa que, se eu acordar, trabalhar e cuidar de você, Deus cuida de mim. É isso aí. Deixa eu só complementar o que a Alan falou. E isso que o Alan falou é tão verdade, que a palavra do Senhor diz que as demais coisas vos serão acrescentadas na nossa vida. Então, a gente semear, Deus vai cuidar. E contando dessa experiência que eu gostaria muito de compartilhar, o que nós vivemos hoje na parte da tarde, com aqueles meninos que foi maravilhoso, eu até me emociono de falar, o Alan sabe, que aquilo que está perto da gente, a gente não vê. Como eu disse, é só um abraço. Um desses meninos que é assistido, ele ficou no cantinho, paradinho. Eu cheguei perto da orientadora social, fui conversando com ela para me tentar entender o porquê que ele gosta tanto de música, porquê que ele gosta tanto de um celular, porquê que... E assim, ele não conseguia. Tem pessoas que vão receber algo da gente que não vão expressar daquela forma, tá nossa, ali, né, que bom, eu amei. Tá. E não vai ser dessa forma. Né? Ele no cantinho dele, do jeitinho dele, ele expressou amor. Muito mais do que se alguém tivesse falado, e nós vimos isso. E a canção que ele estava procurando, no celular, é uma canção que ele não desiste de você. E você tinha que ver que ele, naquele momento, ele estava tentando demonstrar pra gente o quanto ele estava sendo grato por aquilo que estava sendo feito por ele. Pequeno, né, no gesto pequeno. Ali, então é isso. E aquelas pessoas que não podem ir, elas podem colaborar de uma certa forma. Então por isso que eu acredito, retomando aquilo que nós estávamos conversando, sobre o espírito natalino, é isso. É aquilo que nós sentimos e aquilo que nós podemos fazer e transbordar na vida das pessoas. Legal. Galera, eu queria saber de vocês aqui, o pessoal está começando a se soltar, né? A gente está vendo que tem 3 aqui, mas vamos ver se essa galera se solta agora. E o costume natalino da família de vocês? Quem é que pode me falar que você já tem uma tradição do que acontece, o que é uma comida que já tem ali todo ano que espera a avó fazer, ou aquele presente que, né, o pai vai prometer sempre que tira boa nota? Como é que é o costume familiar de vocês aí? Quem pode falar? Bom, na minha casa é assim, a gente todo Natal eu passo às vezes com a minha mãe, mas nem sempre porque ela trabalha muito. Então, normalmente às vezes ela não consegue folga nesse dia, aí não tem como passar. Ela trabalha de caixa na farmácia. Aí às vezes ela tem que virar à noite lá ou Posto de gasolina, hospital, essa galera aí, né? Ou às vezes eu vou também para casa do meu avô, quando dá. Só que eu não gosto muito de passar longe dela, porque aí eu acho que, né, ela tá muito sozinha lá, precisa de mim, mas... Tá na sua companhia. Mas é isso aí mesmo. A gente chama às vezes minha tia lá para casa, minha avó. E a gente reúne todo mundo lá. Na verdade, eu acho que Natal chega a aproximar mesmo as famílias, né? O momento é aquele encontro onde todo mundo espera o ano inteiro. Diz que só tem 2 datas, diz que é casamento e Natal para a família se reunir. E velório também. E velório também. Mas assim, é o intuito de celebrar, de se aproximar mais. Porque às vezes a pessoa mora longe, passa muitos anos sem se ver e espera o ano inteiro para chegar essa data, para poder se reaproximar, às vezes ali a pedido de perdão, a reconciliação. Então o Natal traz muito essa coisa, esse amor, igual... Lógico que não está escrito, não é confirmado, Jesus não nasceu no dia 25, mas é a data que a gente busca, né, para celebrar isso, e de tal forma Jesus é amor. Então, assim, é o momento onde a gente celebra esse amor. E não há nada, senão é lugar maior onde a gente possa buscar esse amor, a não ser na nossa família. Então, assim, a tradição natalina é isso, é família reunida e todo mundo ali tranquilo, a pedido de perdão, aquele clima assim maravilhoso, e assim vai seguindo a tradição, e eu acho que vai ser sempre assim. Porque ano novo, essas festas, cada um vai pro seu canto. Natal não. Natal é o único momento que você... E eu acho que essa tradição vai seguir mais família. Legal, legal. Natal é isso aí, né, gente? É o reencontro familiar, é a união.
e a solidariedade, para a gente não perder o tema. Eu gostaria de saber se alguém aqui deste grupo, ou de repente, né, a gente pode aprofundar mais a pergunta depois, mas alguém aqui de vocês já teve a solidariedade batida na porta de vocês? Vocês já receberam algum tipo de solidariedade? Uma necessidade? Enfim, já viveu isso na pele do que vocês fazem hoje? Bom, muitas vezes nessa data, né, passam algumas pessoas na porta da casa da gente para bater e perguntar se tem alguma coisa para ajudar. E a maioria das vezes a gente já ajudou, sim, e a gente uma vez já foi até convidado para assistir como é que eles distribuem comida para as pessoas, e é muito bom isso que eles fazem. Na verdade, na maioria das vezes são mais igrejas que fazem isso, porque hoje em dia não está podendo confiar muito, né? Ô Adriele, no seu grupo aqui, você teve algum acolhido aqui, algum dos participantes que tem uma história assim de solidariedade, que a galera, ela passava algum tipo de necessidade e teve esse acolhimento ou não? Vamos lá. Olha, teve uma época que o meu pai sofreu um acidente, ele levou 5 tiros na cabeça e ele tá vivo. Graças à solidariedade da igreja, dos policiais lá, que meu pai é policial. E eles deram bolsas, aqui a igreja também ajudou, orou muito por ele. Apareceu gente de igrejas que era lá de São Paulo, que conhecia o meu pai e estava orando. Um pastor lá na bebida das minhas irmãs pediu para poder orar no grupo, o pastor daqui também pediu e eu fiquei muito feliz. Acabou que meu pai está vivo, por graças de Deus, que ele saiu do hospital andando e os médicos disseram que ele não ia andar. E ele está vivo hoje, está se recuperando muito bem. Ele não fala. Você pode explicar pra gente o que aconteceu? Ele estava na ativa, você pode falar um pouquinho? Olha, ele sofreu acidente porque ele foi tentar ajudar uma mulher que tinha câncer. Que a mulher dele, a minha avó que morreu, teve câncer. Aí o marido, acho que ex-marido dela, ficou com ciúmes e tentou matar o meu pai. Olha para vocês verem, gente, uma época tão bonita, uma história linda, maravilhosa, né? De superação, de caridade, de amor ao próximo, né? E graças a Deus não foi só a caridade, né, em si, humana. Teve, eu acho que uma coisa também da espiritual, justamente porque, pelo que ela falou, o pai estava desacreditado pelos médicos, né? A medicina, ou seja, falou que ele não andaria, seria, né, um fardo para a família, às vezes até, né, Adriele? Ou seja, então, uma prova aí de que, né, ajudar o próximo, às vezes, é o que faz toda a diferença, né? Legal. E uma história, assim, de Natal? Né? A gente tem ali uma história vivida na pele, mas e uma história de Natal que vocês passaram, assim, que marcou também na família de vocês? Quem pode falar de uma aí? Ela falou que a história do Natal que marcou a vida dela foi quando ela descobriu que Papai Noel não existia. Porque eu vi meu pai colocando presente em cima da cama. Mas será que não foi o Papai Noel que pediu pra eu dar uma forcinha aí, ó? Vai que seu pai é o Papai Noel. Ah, não. Vai que o meu sogro é o Papai Noel, né? Isso aí, o papo sobre solidariedade no Natal está sensacional com a galera aqui da Igreja Batista Emanuel, no centro de Caratinga. Você que está assistindo, está na hora de ir no banheiro rapidão, beber aquela água, fazer o que você tiver para fazer, porque a gente está encerrando o primeiro bloco do Tá Ligado! Segundo bloco do Tá Ligado, hoje na Igreja Batista Emanuel, aqui em Caratinga, né? A gente está batendo papo com os jovens aqui da DNC e da Colisão. A gente deu uma mesclada aqui na galera. Queria saber de vocês, cara, a rede social. A gente sabe que a rede social hoje, ela tanto, né, é algo que pode proliferar uma ação, como pode também, às vezes, denegrir a imagem de uma ação que é bem sucedida. A gente sabe que muita gente, cara, às vezes, como é que se diz, está participando de uma, não sei, vê um mendigo ou vê uma criança e tal, e às vezes a gente tocou naquele assunto de fazer o bem sem olhar a quem, sem querer nada em troca. Mas aí o cara vai lá, vai, sei lá, deixar uma moeda para um necessitado, pega o celular ali, tira uma selfie e tal, ou seja, como é que está sendo a ação desse camarada? Eu não digo isso só nessa situação, mas em qualquer uma outra.
É uma ação que o cara está fazendo aquilo por bem ou por status? Como é que é? Quem pode me falar sobre isso aí? Eu acho que tem dois lados da moeda aí. Primeiro, o de que se está tirando foto é porque quer mostrar. Mas às vezes pode ser uma coisa boa? Sim, para mostrar que está fazendo bem e que aquilo pode servir de exemplo para outras pessoas fazer também. Entendeu? Infelizmente a internet já tem se tornado uma terra sem lei, onde todo mundo faz o que quer. Muito hater, a galera faz Isso. Então ele pode ser interpretado de duas maneiras. Então eu acho que no momento de uma postagem com esse assunto, quando for relacionado a isso, tem que ser uma postagem feita com muita cautela. Para que não venha a falar, nossa, tá fazendo só para poder mostrar ali. Para subir. Ou, não, realmente ele está fazendo aquilo porque ele gosta de ajudar e aquilo ali é o dia a dia dele. Entendeu? Isso aí. Agora, alguém aqui quer falar? Eu vejo muito o que o Júnior falou. Aí o que acontece? Eu já falei isso aqui na igreja, já falei com alguém. Nós não somos fantasmas, nós somos sim vistos. Mas o que acontece? De que forma que você quer ser visto? Como uma pessoa que faz o bem ou como uma pessoa que faz o mal? Porque também você não pode tirar uma foto. Ajudei aqui hoje e amanhã ser outra pessoa. Ou seja, a tal da máscara. É a tal da máscara. O que acontece? Vou mostrar que eu fiz o bem correto, se você tiver feito o bem de coração. Porque você faz o bem aqui e maltrata outra pessoa amanhã, então aí já é muito... Tá na balança ali, né, cara? Se, igual o Júnior falou, se a pessoa ela gosta mesmo de ajudar, e a rede social, ela tinha que ser usada para isso mesmo. Ajudou para benefício, igual hoje. Nós tivemos o prazer de fazer e tivemos o prazer de mostrar que nós fizemos. E mostrar a felicidade daquelas crianças. Mas só que como a gente fez hoje, a gente faz amanhã, a gente vai continuar fazendo, a gente fez anteriormente, então não foi um dia para mostrar uma coisa. Foi sim para mostrar que o ser humano precisa de ajudar. Então, ou seja, usa sua rede social para isso. E se o seu coração tiver mesmo essa vontade de ajudar, Deus conhece o seu coração. Então, mesmo o ser humano falar que você está fazendo para aparecer, se você está de coração por Deus, conhece o seu coração. Legal, é isso aí. Só para complementar o que os meninos dissem, a rede social, na verdade, ela é uma arma hoje que nós temos que utilizar. E a partir do momento que eu divulgo aquilo que talvez eu ainda não fiz, vai colaborar para que vai favorecer o projeto que você está fazendo e mais do que isso, aquela pessoa que não pode estar com você naquele momento, ela vai te chamar via WhatsApp, inbox, olha, eu não posso estar, mas eu vou enviar, né? Então, vai nos ajudar. Não é por uma questão de status, não é por uma questão de demonstração, mas também para passar para as pessoas aquele momento que nós vivenciamos ali, com aquelas pessoas que estavam ali. E mais do que isso, divulgar requer o quê? Requer com que aquela pessoa veja, que é o que a gente quer, com que ela veja e com que ela colabore com o nosso projeto, né? É isso. Falando de colaboração, o nosso amigo aqui, ele citou uma situação que foi até vista em rede social, né? Conta um pouquinho dessa situação e eu já deixo o gancho para você falar também dos trabalhos que são realizados aqui. O que vocês tocaram muito da ajuda às crianças, né? Dessa ação que vocês fizeram com as crianças, né? E aí você já fala um pouquinho aí. Bom, o que eu andei vendo não foi só aqui em Caratinga, mas em outras cidades também, foi que eram idosos ou crianças com uma plaquinha, uma lousa ali, escrito que elas queriam de receber de Natal. E a maioria dos pedidos eram muito simples, era uma caixa de bombom, era um relógio sem especificar a marca, ou seja, coisas que o valor é tão irrisório que a gente gasta tão mais no nosso dia a dia que seria simples de fazer aquela pessoa feliz e ajudar. Então, assim, eu acho que na hora de... quando chega essa época do ano, lógico, todo mundo fica solidário, mas às vezes é muito simples fazer alguém feliz, fazer o bem, poder ajudar o próximo. E eu quero falar muito sobre essa questão, porque não existe, a igreja não faz aquela doação de cesta básica, né? O que a gente faz? Faz a visitação primeiro, para saber se realmente aquela família necessita daquilo ali naquele momento, porque tem ação social
da igreja. Então aquela galera que assim, tá dando, eu quero sim, e tal. Sim, eu vou contar para você uma experiência que a gente teve, eu acredito que a Grazi estava nessa época, que foi vamos fazer uma pessoa feliz nesse Natal, que doou, foi muita, nós arrecadamos, foram mais de 50 sacos de cesta básica, e os jovens saíram dando, só que assim, só com aquelas pessoas que eram cadastradas, e eu gostaria de ressaltar que nessa época nós tivemos uma colaboração de um equipamento municipal da cidade, porque ele nos ajudou a mostrar para nós realmente aquelas famílias que estavam cadastradas e que precisavam de colaboração naquele Natal. E eu queria também falar um pouquinho sobre isso, eu não me recordo se foi em 2008, 2009, foi nessa época que a gente fez, nós fazemos todos os anos, só que esse foi assim, nós envolvemos a igreja de uma forma de massa mesmo, que agora eu encontrei com uma dessas pessoas e ela está efetiva num equipamento, e foi uma situação naquele momento que ela vivenciou, que ela precisava da igreja, mas como que aquilo emancipou a vida dela. E eu acho que é isso que a gente tem que entender, que quando nós vamos ajudar alguém, ser solidário ou colaborar, que seja, a gente tem que demonstrar, não é somente chegar com uma cesta básica ou aquilo, não. A igreja, ela tem a função de quê? De sentar e trabalhar, que seja com a família, o espiritual, a reorganização da família. Para quê? Para que ela consiga fazer tudo sozinha, né? E o mais bacana, contando dessa experiência que eu tive, que ela veio e agradeceu. Drelly, foi aquele momento que nós precisávamos, a igreja em si, porque foi uma equipe que trabalhou. Sim. A igreja colaborou comigo e hoje eu tenho a ofertar. Eu sempre falo que aquele que tem a ofertar, a botija dele nunca vai secar. E sempre será abençoado. Galera, o Tá Ligado vai chegando ao seu final, adorei o papo com vocês, obrigado mais uma vez por abrir as portas, né, para a Docton TV entrar. O que é já de praxe para o nosso programa é o registro desse bate-papo, que é a famosa selfie. Vamos juntar aí, depois parece que vai ter um som aqui. Vamos juntar aí, galera. Agora é isso aí. Pega a viola aqui, ó. Vai encerrar o Tá Ligado de um modo diferente hoje, fazendo um som pra nós. Mete bronca aí. Som dói. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande. É isso aí, turma. Acompanhe a Docton TV pelo canal 9 ou 19 do seu televisor. Estamos encerrando mais um Tá Ligado?